disposição para qualquer momento. Fica à disposição para qualquer momento vocês fazerem algum questionário, algum questionamento, alguma pergunta, tá? Então, vamos iniciar hoje a nossa aula sobre farmacocinética. E aí, quando nós pensamos em farmacocinética pela própria etiologia da palavra, nós podemos verificar o que significa, né? Então, de modo geral, fármaco vem de princípio ativo, de medicamento, de substâncias que são utilizadas para tratar a doença. E cinética significa, de modo geral, movimento, né, ou movimentação. Então, quando eu me refiro ao termo farmacocinética, me referindo à característica ou movimento em que o fármaco faz no organismo. E aí, nós vamos estudar esses aspectos associados a essa farmacocinética, esse movimento. Quais são os fatores associados, quais os interferentes, o que isso se torna importante quando se fala nesses aspectos do uso de substâncias. Então, de modo geral, trago para vocês 2 conceitos de farmacocinética, tá? O primeiro é que farmacocinética, ele estuda o movimento de um fármaco no organismo em determinado tempo. Então, nesse primeiro conceito, nós temos aí a característica de compreender como é esse movimento em que o fármaco faz no organismo e o tempo que ele leva para executar essa movimentação. E aí, de antemão, só para vocês compreenderem que quando nós falamos nessa movimentação, eu estou me referindo basicamente ao quê? Ao aspecto desde o processo de absorção da substância até a sua eliminação. Então, aqui nós vamos estudar, gente, basicamente 4 aspectos associados à farmacocinética, que seria a absorção, que será, na verdade, a absorção, a distribuição, o metabolismo ou biotransformação e a eliminação ou excreção. O segundo conceito associado à farmacocinética, nós temos aí que estuda o caminho percorrido pelo medicamento no organismo, desde a sua administração até a sua eliminação, que foi o que eu comentei para vocês, né? Então, a farmacocinética, ela é uma área de estudo dentro da farmacologia que vai verificar literalmente todos os aspectos associados a esse perfil do movimento da substância no organismo, desde o seu processo de administração, ou desde onde é administrado, até onde é eliminado. E nós temos não um conceito, mas nós temos uma definição bem popular, vamos dizer assim, para fixar o que seria essa farmacocinética, que nesse caso é o que o organismo faz com a droga. Então, quando nós pensamos na farmacocinética, nós temos alguns aspectos associados ao quê? Por exemplo, a absorção, a distribuição, a metabolização e a eliminação. Nós temos essas quatro etapas da farmacocinética. De modo geral, quando se fala nessas 4 etapas, absorção, distribuição, metabolismo e excreção, o que favorece esse aspecto? É o organismo, porque quem absorve é o organismo, quem distribui é o organismo, quem metaboliza é o organismo e quem elimina é o organismo. Por isso que a gente fala nessa definição bem popular, que farmacocinética é o que o organismo faz com a droga, né? Então, ele absorve, distribui, metaboliza e excreta. E aí, turma, de antemão, eu mostro para vocês uma relação muito importante entre a farmacocinética e a farmacodinâmica. E por que eu mostro para vocês? Nós hoje iniciamos o estudo da farmacocinética. Contudo, a farmacocinética, ela tem a farmacocinética, ela tem um tipo de estudo e nós vamos estudar em outro momento, assim que nós terminarmos todo o conteúdo de farmacocinética, o que seria a farmacodinâmica.
Então, o que eu falei anteriormente, farmacocinética é o movimento em que a substância faz no organismo, ou seja, é o que o organismo faz com o medicamento. Já a farmacodinâmica, gente, visa estudar os mecanismos de ação, visa estudar como o fármaco ele age, tá? Visa estudar como o fármaco ele vai agir. De modo geral, é importante compreender que, em relação à farmacodinâmica, é ao contrário da cinética. Enquanto a cinética é o movimento, né, o que o organismo faz com a droga, a farmacodinâmica é o que a droga faz com o organismo, ou seja, qual o mecanismo de ação, qual o efeito, o local de efeito, tá? Então, quando se fala em farmacocinética, nós não podemos esquecer a farmacodinâmica, porque são duas ciências, duas áreas da farmacologia que se interrelacionam, tá? Mas vamos estudar inicialmente farmacocinética para depois estudar a farmacodinâmica. Só para vocês compreenderem essa relação entre a cinética e a dinâmica. Olha só, então nós temos aí a droga e nós temos também o organismo. Então, de modo geral, significa essas setas em posições ao contrário, mas que se interrelacionam entre si, significa o quê? Que tanto quando está acontecendo a farmacocinética, também está acontecendo a farmacodinâmica. E dentro da farmacocinética, nós podemos envolver algumas características, como a via de administração, a absorção, a distribuição, a biotransformação e a eliminação. E a farmacodinâmica, ela visa estudar o local de ação, o mecanismo de ação e os efeitos. Então, ou seja, de modo geral, o que acontece? Uma vez que está acontecendo os aspectos farmacocinéticos, também irá acontecer os aspectos farmacodinâmicos, tá? E quando nós falamos em dinâmica, gente, quando nós falamos em farmacodinâmica, uma coisa muito importante e interessante que vocês compreendam é que, quando se fala em farmacodinâmica, nós estamos falando de local onde a substância vai agir. E a maioria dos locais onde a substância age dentro do nosso organismo são células que apresentam receptores, tá? E muitas vezes a ação dessa substância sobre esses receptores vai depender da concentração no local do receptor. Quando eu me refiro à concentração, é a quantidade de substância que chega ao receptor. E aí, para ficar um pouco bem mais claro, para vocês compreenderem de modo geral, o que seria farmacocinética e dinâmica, ou farmacodinâmica, no mesmo contexto associado a um fármaco, a um medicamento, eu trago um exemplo para vocês do diclofenaco, né? O do diclofenaco, turma, de modo geral, o diclofenaco, de modo geral, é um fármaco anti-inflamatório, tá? Não esteroidal, e tem como principal ação agir sobre os aspectos da inflamação. Olha só, vamos começar desde os aspectos cinéticos, passando pela dinâmica e novamente pela cinética. Lembra que eu comentei para vocês que farmacodinâmica e farmacocinética elas se interrelacionam e não necessariamente tem uma sequência a ser seguida, tá? E que a cinética envolve desde o local onde foi administrado até o local aonde vai agir e, consequentemente, ser eliminado. Então, o diclofenaco, olha só, a pessoa ingere o diclofenaco e esse diclofenaco ele é desintegrado pelo estômago. Uma vez que ele é desintegrado pelo estômago, ou seja, comprimido, né, a dragem ela vai começar a ser desintegrado, a substância vai ser absorvida pelo intestino, vai para a corrente sanguínea, onde é transportada até o local da inflamação. Nessa primeira frase que eu comentei aqui para vocês, que eu estou lendo, só mostra os aspectos da farmacocinética. Por quê? Quem é que desintegra a dragem, o comprimido? O estômago, então é o organismo.
Quem desintegra, por exemplo, quem favorece o processo de absorção? O intestino. E depois vai para onde? Para o sangue, corrente sanguínea, que vai ser distribuído. Então, observa que no momento eu só falo dos aspectos da movimentação. Então, isso seria farmacocinética, tá? E olha só, depois que a substância chegou à corrente sanguínea, que foi transportada até o local da inflamação, o que, que vai acontecer naquele local da inflamação? Que vai ser o local de ação, onde vai acontecer o mecanismo de ação e vai ter o efeito, tá? Olha só, lá no local da inflamação, o diclofenaco ele atua inibindo a atividade da enzima ciclooxigenase e, consequentemente, diminui a produção de prostaglandina, que é uma das substâncias responsável pela gênese da inflamação, as quais, por serem vasodilatadores potentes, aumenta a permeabilidade vascular e causa as reações inflamatórias, ou seja, o diclofenaco diminui a produção de prostaglandina e a inflamação. Se vocês observarem nesse texto lido sobre dinâmica, eu em nenhum momento falo de aspectos associados ao organismo, a movimento, né? Eu estou falando do quê? Do local de ação, de como é a ação e qual o efeito esperado. Então, isso daqui, turma, se refere à farmacodinâmica, tá? Então, toda vez que vocês estudarem os aspectos associados ao efeito, local de ação e mecanismo de ação, isso se refere à dinâmica. Mas dentro daquele contexto que nós conversamos anteriormente, não tem como, por exemplo, como posso dizer, não tem como a gente dissociar a dinâmica da cinética. Porque quando começa a acontecer uma parte, a outra também vai iniciar, tá? Por isso que uma vez que tem cinética, vai ter dinâmica. E uma vez que tem está tendo dinâmica, tem cinética, ou teve cinética. E aí, olha só, depois que o diclofenaco exerceu a sua ação no organismo, lá no local da inflamação, que diminuiu o processo inflamatório e etc., o que é que vai acontecer? O diclofenaco ele tem que sair. O diclofenaco ele já não tem mais que permanecer ele já não tem mais que permanecer no organismo. Então, inicia todo o aspecto de eliminação desse diclofenaco, tá? Para quê? Para ser eliminado. Então, vem a movimentação. Então, olha só, depois de exercer sua função, o diclofenaco é metabolizado pelo fígado e depois é eliminado pelos rins. Olha só, quem que metaboliza? O fígado. E quem elimina? Sistema renal. Isso, gente, observe que a própria frase se refere à movimentação. E aí, quando se fala em movimentação, nós nos referimos à farmacocinética. Mas, aonde tem cinética, tem dinâmica, e aonde tem dinâmica, teve cinética, tá? São dois estudos dentro da farmacologia que interrelacionam-se. Nós temos aqui, de modo geral, né, as divisões da farmacocinética e da farmacodinâmica e a característica geral de como é que as substâncias interagem nesse sentido de cinética e dinâmica. Olha só. Olha só, da esquerda para a direita. Dose da droga administrada, né? Então, uma concentração, uma dose da substância vai ser administrada, e aí quando se refere nesse aspecto da administrada, isso daqui independe, tá? Do local, que pode ser administrado intramuscular, via oral, subcutânea, sublingual, que de modo geral, o que é que vai acontecer? Uma vez que é dada uma dose da substância, vai ocorrer o processo de absorção, né? Uma vez que a substância ela é absorvida, essa substância ela vai para a corrente sanguínea. E uma vez que está na corrente sanguínea, essa substância ela vai sofrer o processo de distribuição, ou seja, ela vai circular pela corrente sanguínea e vai ser distribuído nos tecidos. Uma vez distribuído nos tecidos, pode ou não exercer a sua ação ou ficar acumulada ali. Além disso, gente, as substâncias, uma vez que chega na corrente sanguínea, antes mesmo dela exercer o efeito, ou uma parte da substância, antes de exercer o efeito, ela já pode ir para os rins para ser eliminada, viu? Por quê?
porque não necessariamente ela tem que ir direto para o local de ação. Ela pode, como está na corrente sanguínea, ela pode se espalhar por todo o sangue e uma parte já ir para os vasos presentes nos rins e ser eliminado. E aí, quando eu falo de absorção, de distribuição, de eliminação, de absorção, de dose, tudo isso seria o quê? Farmacocinética. E olha só, uma vez que a substância está na corrente sanguínea, que ela começa a ser distribuída, ela pode alcançar o local de ação. Opa, quando eu falo em local de ação, já está entrando os aspectos da farmacodinâmica. E lá no local de ação, a substância pode ter seus efeitos farmacológicos, que esses efeitos farmacológicos podem ter uma resposta clínica benéfica, que seria eficaz, ou pode ter uma toxicidade. Então, toda vez que fala desses efeitos, os efeitos da substância, quando se fala de local de ação, mecanismo de ação ou como age, eu me refiro à farmacodinâmica. E, apesar de eu estar mostrando para vocês essa relação entre a cinética e a dinâmica, nossa aula, a partir de hoje, vai ser só cinética. Acredito eu que deve demorar 2 encontros. E depois nós temos mais 2 encontros de farmacodinâmica, tá? E aí, turma, quando nós falamos nesses aspectos da farmacocinética, é importante nós compreendermos é necessário a gente compreender que quando nós nos referimos a essa característica da farmacocinética, esta farmacocinética ela é dividida de modo geral, turma, em 4 fases ou 4 etapas, tá? E aí quando nós falamos nessa 4 etapas ou 4 fases, nós podemos falar que se refere à absorção das substâncias, à distribuição dessas substâncias, à metabolização, que também pode ser chamada de biotransformação, a excreção, que também pode ser chamada de eliminação. E aí, para fixar e para vocês compreenderem bacana o que seria essas etapas, ou saber a sequência dessas etapas, a gente pode aprender essa sigla aí, ó. ADME, né? Quando eu falo ADME, eu me refiro às 4 divisões, ou às 4 fases, ou às 4 etapas da farmacocinética: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E nós vamos estudar, turma, a partir de agora, a primeira etapa da farmacocinética, que é os aspectos da absorção, tá? E aí, quando se fala em absorção, a absorção se refere, gente, à transferência de um fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. Muito importante compreender isso. A absorção é quando o fármaco, a substância, ela vai para a corrente sanguínea, certo? E aí, o que é que acontece? Por que que eu estou dando ênfase nisso? Porque não é o fato de eu tomar um comprimido, tomar um medicamento, que aconteceu a absorção. A absorção é literalmente a substância ir para a corrente sanguínea. Imagine só uma pessoa tomar, por exemplo, um comprimido e estar com diarreia e não ter tempo da substância ser absorvida. Ou a pessoa tomar um comprimido e estar vomitando e esse comprimido ele sai, né, com vômito, ele é expulso com vômito. Isso significa o quê? Que não teve a absorção. A absorção, literalmente, é quando acontece o aspecto da substância sair da onde foi administrado para a corrente sanguínea. E isso sim é absorção. Gente, e essa absorção, ela sofre total influência do que nós chamamos de fase farmacêutica e, consequentemente, todas as outras etapas da farmacocinética e também da farmacodinâmica também sofrem influência da absorção. Porque se não tem absorção, não tem distribuição, não tem metabolismo, não tem excreção, tá? Outra coisa, se não tem absorção, não vai ter, a substância não vai para o local de ação, não vai ter ação, não vai ter efeito, ou seja, interfere também na farmacodinâmica. E aí, pensando nessa característica associado
a absorção, eu vou dar ênfase para vocês aqui na fase farmacêutica, tá? O que seria a fase farmacêutica? A fase farmacêutica, ela antecede a farmacocinética. E o que seria a fase farmacêutica? De modo geral, a fase farmacêutica é o processo que acontece através da desintegração e da dissolução da substância. E o que seria isso, turma? Desintegração e dissolução. Olha só, vamos imaginar um comprimido. Quando a pessoa ingere, por exemplo, um comprimido, uma cápsula, esse comprimido, essa cápsula, ela está internamente com um princípio ativo. Para esse princípio ativo ser liberado, ele tem que ser desintegrado, ou seja, em outras palavras, ele tem que ser desmanchado. Tem que desmanchar esse comprimido, certo? Para depois que a substância foi liberada pelo comprimido, essa substância ela dilua no suco gástrico, nas secreções intestinais ou na saliva, para que possa iniciar o processo de absorção. Então, a fase farmacêutica, ela de modo geral equivale a dois momentos: a desintegração e a dissolução, tá? Sendo que, em relação à desintegração, é quando ocorre literalmente o desmanche, né, a diminuição do tamanho do comprimido, da cápsula, e dissolução é quando a substância ela está liberada já nas secreções e ela dilui nessas secreções para favorecer o processo de absorção. E aí vale a pena comentar aqui para vocês que essa fase, gente, essa fase farmacêutica, ela é uma fase que é um pouco demorada, não é tão rápida, não, tá? Ela é um pouco demorada para acontecer esse processo de desintegração e dissolução. Por isso, gente, que aqui eu já converso com vocês e explico por que justifica-se, por exemplo, a ação dos medicamentos líquidos ser mais rápido. Não é que medicamento líquido, turma, ele é melhor do que medicamento sólido. Isso não existe, tá? O medicamento sólido, ele é tão bom quanto o medicamento líquido. Então, se eu pegar a dipirona, o Anador, comprimido, e pegar a dipirona gota, né, a Novalgina gota, por exemplo, vai ter o mesmo efeito. A diferença é que líquido acaba tendo um efeito mais rápido, não é melhor, mas é mais rápido. Por quê? Porque os medicamentos líquidos, eles não passam pelo processo de desintegração, tá? Porque como ele já é líquido, ele já vai diluído, ele já vai líquido para as secreções estomacais ou intestinais e lá vai fazer o processo já de diluição. Então, é como se os medicamentos líquidos pulassem uma etapa, que é a da desintegração. Por isso que eles têm um efeito, acaba tendo um efeito mais rápido. E aí, nesse contexto da farmacocinética, né, que nós estamos falando da absorção, tá, turma? Da absorção, é importante compreender o seguinte: a absorção, que é quando a substância ela alcança a corrente sanguínea sistêmica, né? Quando ela alcança a corrente sanguínea, e isso literalmente é os aspectos da absorção. O fármaco, de modo geral, as substâncias, elas precisam literalmente passar por como posso dizer? Passar por barreiras, né? Passar por epitélios para alcançar literalmente a corrente sanguínea. Então, definindo isso que eu estou comentando para vocês, que para alcançar o seu local de ação, a droga, na maioria dos casos, é obrigada a atravessar diversas barreiras biológicas. Então, turma, olha só, para que a substância... Professor, Oi. bom dia. Bom dia. Aqui é a Sofia. Oi, Sofia. É porque eu já entrei da aula, saí várias vezes e tá dando erro a exibir o slide.
tanto para mim quanto para uma outra aluna. Não sei se os outros estão aparecendo, né? Entendi. Na verdade, já percebi que vocês, se eu não me engano, Rosane, Rosilene, toda hora entra e sai. Eu imaginei que deveria ser algum problema, mas eu Eu não já sei se até saí do computador, já estou no celular, mas mesmo assim não está aparecendo. Eu não sei. Ainda agora apareceu e deu erro, aí não foi mais. entendi. Deixa eu Para ver. mim Sim, só aparece professor, quando eu mesmo mexo e passo o slide. já fui do computador, já fui pro celular e eu não tô olhando slide, eu tô só escutando a aula, na verdade. Ah, E fazendo entendi. minhas anotações, porque o slide mesmo não tá aparecendo para mim de jeito nenhum. Não está aparecendo os slides para vocês, né? Não. Para mim Então, aparece, mas eu mesmo estou passando, professor. ah, entendi. Entendi. Eu vou retroprojetar ele de novo, só um momento. Bora ver se agora vai. Agora sim, professor, apareceu aqui para mim. Apareceu? Uhum. Tá vendo que eu estou passando ele? Sim, tá em conceitos? Isso. Ótimo. Ok, muito obrigada. Ó, tá mostrando sim agora. Dissorção. Isso. Estou aqui em epitélio gastrointestinal, certo? Sim, tá certo. Ótimo. Deve ter sido alguma situação de retroprojeção mesmo, tá bom? Obrigado, viu? Obrigada. Nada, qualquer coisa é só chamar. E aí, turma, como eu estava comentando para vocês, que quando nós pensamos que a substância ela precisa ser absorvida, ou seja, ela precisa alcançar a corrente sanguínea, ela precisa passar por barreiras. O que seriam essas barreiras? É importante nós compreendermos o seguinte, que de modo geral, uma substância que ela é administrada por via oral, que ela vai para o estômago, e ela sai do estômago e vai para a corrente sanguínea. Imagine só que o estômago ele tem uma parede de células. E aí, essa substância ela precisa ultrapassar essa parede das células estomacais para que chegue na corrente sanguínea. Mas antes mesmo de chegar à corrente sanguínea, a substância também tem que passar pelo epitélio do vaso sanguíneo. Ou seja, todo local que a substância vai, ela precisa ultrapassar células. Consequentemente, ela precisa ultrapassar essas barreiras celulares, tá? E aí eu trago até para vocês alguns exemplos de barreiras celulares que são muito importantes que as substâncias precisam ultrapassar, que são as barreiras do epitélio gastrointestinal, né? Então, uma substância que ela é absorvida no intestino, ela precisa passar pelas células intestinais até chegar no sangue, mas para também entrar dentro do sangue, dentro do vaso, desculpa, sanguíneo, ela precisa ultrapassar a barreira do endotélio vascular. Ou seja, ela precisa ultrapassar células. Turma, e de modo geral, todas as células, elas são formadas aí por membrana plasmática. E aí essas membranas plasmáticas, elas têm um perfil de seletividade, onde pode permitir a passagem da substância ou não. E aí, dependendo da característica da substância, nós podemos ter uma substância que vai ter um efeito aí aliás, uma substância que pode ser absorvida por mecanismo de transportes, e aí nós temos dois tipos de transporte, que seria o transporte ativo e transporte passivo, que eu vou falar já já para vocês deles dois. Então, de modo geral, gente, olha só, a gente não tem, às vezes, a gente não tem noção do quanto é complicado
para que o medicamento exerça um efeito no nosso organismo, né? A gente só toma, mas a gente não imagina o percurso que esse medicamento ele tem que fazer, né? Que ele tem que absorver, que ele tem que passar pelas células para chegar na corrente sanguínea. Depois que chega na corrente sanguínea, tem que ser distribuído para o local onde vai exercer o seu efeito. Ou seja, tem vários aspectos associados, né? E aí, turma, como é importante eu falar para vocês que a maioria das células basicamente são formadas por membrana plasmática, e essas membranas plasmáticas elas vão influenciar no aspecto de entrada ou não de substância, de seletividade, tá? O que é que acontece? Olha só, a membrana plasmática, a membrana biológica, né? De modo geral, é um envoltório que delimita todas as células, tanto procariontes como as eucariôticas. A membrana plasmática, ela estabelece as fronteiras entre o meio intracelular e o meio extracelular. E nessa estrutura, né, que é a membrana plasmática, encontra-se moléculas de lipídios e proteínas unidas por intermédio de forças fracas, que são as pontes de hidrogênio e forças hidrofóbicas. É importante compreender, gente, que nós aprendemos lá na biologia, né, lá no ensino médio, que quando se fala em membrana plasmática, a membrana plasmática ela é responsável pela seletividade, ela é parecida ao modelo do mosaico fluido, porque deixa entrar substâncias e sair substância, e de modo geral, a membrana plasmática, ela é constituída principalmente por lipídio, ou fosfolipídio de membrana. E é importante compreender que a membrana plasmática ela tem uma porção polar e uma porção apolar. Quando eu me refiro à porção polar, é porque tem afinidade pela água. E quando eu me refiro à porção apolar, é que tem afinidade por lipídio, por gordura, ou é insolúvel em água. Vou mostrar a imagem para vocês de uma membrana plasmática, né? Essa seria uma analogia, seria um aspecto da membrana plasmática. Observa que a membrana plasmática ela é formada, constituída por uma camada de bilipídica ou uma camada fosfolipídica de membrana, tá? Onde tem proteínas inseridas, tem proteínas aderidas. Só que aí eu chamo a atenção de vocês que os fosfolipídios que constituem essa membrana são fosfolipídios de membrana e é formado por uma bicamada de fosfolipídio. E aí esse fosfolipídio ele tem uma estrutura semelhante a um fósforo, né? A cabeça e o corpo. Então, gente, a parte da cabeça que fica tanto para o meio externo, para o meio interno à célula, nós temos aí uma porção polar, ou seja, uma porção que é um pouco solúvel à água. E a porção interna, que são as porções da cauda desse fosfolipídio, já é uma porção apolar, ou seja, uma porção lipossolúvel ou hidrofóbica. Aí vocês podem se questionar, mas professor, por que esse perfil de entender essa característica aí da membrana celular? Porque, turma, dependendo da característica da membrana celular, nós vamos ter o perfil associado à entrada das substâncias. Lembra que para as substâncias exercer seus efeitos, elas precisam atravessar as barreiras, né? A barreira do endotélio vascular, do epitélio gastrointestinal. Então, há necessidade delas poder passar, né? Fluidificar adequadamente, sair de um local para um outro. E esse perfil de solubilidade, se é lipossolúvel, se é hidrossolúvel, ela vai influenciar na passagem da substância entre as células. E também isso vai influenciar no que nós chamamos aí de transporte, né?
E aí, turma, quando nós pensamos nessa característica do transporte, é importante compreender que, olha só, existe, de modo geral, dois tipos de transporte que acontece pelas membranas. É o que nós chamamos de transporte passivo e transporte ativo. De modo geral, vocês já estão cansados de estudar e de saber que quando nós falamos nesse transporte passivo e ativo, ele se refere a dois aspectos. Um tem gasto de energia e o outro não tem gasto de energia. O transporte ativo tem gasto de energia e o transporte passivo não tem gasto de energia, certo? Contudo, pensando nessa característica desse transporte, o que favorece ter gasto de energia ou não? Muitas vezes é o tamanho da substância, da molécula, ou a ação dessas substâncias através de um gradiente de concentração. O que seria esse gradiente de concentração? Olha só, quando tem uma substância que ela está num meio que está bastante concentrado daquela substância e ela passa para um meio menos concentrado, ela vai a favor do gradiente, ou seja, ela consegue sair facilmente de um local onde tem mais para um local que tem menos. Agora, isso aí é transporte passivo, porque não vai ter gasto de energia. Agora, se a substância ela sai de uma região onde tem uma região menos concentrada para uma região mais concentrada, ou seja, ela está indo para um local que tem mais substância. Então, ela vai ter que ter gasto de energia, porque ela está indo contra o gradiente de concentração. Tá? E aí, dentro dos transportes, nós temos a difusão passiva, que pode ser chamado também de transporte passivo, que tem como conceito, né, o fármaco se move da região com concentração elevada para a que tem baixa concentração, ou seja, ele vai a favor do gradiente de concentração, que foi o que eu expliquei agora para vocês, tá? E, de modo geral, turma, existe 3 tipos desse transporte passivo, né? Que é a difusão simples, a difusão por poro e a difusão facilitada. E aí, turma, em relação à difusão simples, significa o quê? Vamos tentar compreender. Tem até uma imagem que eu vou mostrar para vocês em seguida, que explica muito bem isso que eu estou comentando aqui para vocês, tá? Então, em relação à difusão simples. A difusão simples, gente, ela segue um gradiente de concentração em virtude de sua solubilidade na camada lipídica. Em outras palavras, quando os fármacos eles têm perfil lipídico, eles conseguem atravessar entre os lipídios. Ou seja, a difusão é muito simples, tá? Porque a substância tem um perfil lipossolúvel e, consequentemente, consegue atravessar aí essa membrana, tá? Deixa eu até mostrar logo a imagem, depois eu volto. Ó, quando eu falo, gente, difusão simples, seria essa primeira aqui que está se referindo à difusão através do lipídio, tá? Olha só, nessa imagem, nós temos a difusão através do lipídio, que também pode ser chamado de difusão simples. Observa só, gente, que tem uma substância, tem um fármaco que é representado por essa bolinha aí roxa, azulzinha, e esse fármaco está atravessando entre o lipídio, está saindo do meio extracelular para o meio intra. Olha só, ele atravessa entre os lipídios. Mas por que esse fármaco ele atravessa entre os lipídios? Porque ele tem um perfil lipossolúvel. Isso daí é chamado de difusão simples. Lembrando que é importante vocês compreender o seguinte, que a difusão simples, gente, aliás, que a difusão simples é um tipo de transporte passivo. E para que aconteça o transporte passivo, as substâncias elas têm que sair da região mais concentrada para a região menos concentrada. E então nós estudamos nosso primeiro tipo de transporte passivo, que é a difusão simples ou difusão através de lipídios.
O segundo tipo de transporte que pode acontecer é a difusão por poros, e esses poros geralmente são poros aquosos, ou seja, se eu falo que é um poro aquoso, significa que tem a passagem aí de água por esse poro, tá? E para que aconteça a difusão por poro, a substância ela tem que ser hidrossolúvel e de pequeno tamanho. E essas podem transportar a membrana através de poros formados entre as proteínas. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha só, gente. Difusão através do canal aquoso, que é o mesmo que difusão por poro, tá? Por quê? O que seria essa difusão através do canal aquoso? Significa que a substância está em grande concentração ali no meio externo e está entrando para o meio interno através de um canal aquoso, que seria esse canal formado por uma proteína, por exemplo, tá? E a molécula, gente, ela tem que ser pequena, tem que ser semelhante à água para que possa passar por esse canal. E o último tipo de transporte passivo que pode acontecer, né, pelos fármacos para que eles possam chegar até a corrente sanguínea ou até o seu local de ação é a difusão facilitada, que o próprio nome já diz, existe uma facilidade nesse transporte porque tem a participação, por exemplo, de proteína transportadora e especializada nesse transporte de substância, que é o que nós temos aí, ó, da proteína representada aí por essa imagem amarela, essa proteína amarela, onde tem uma substância que se liga a essa proteína, e essa proteína consegue atravessar a membrana com a substância, e coloca a substância no meio interno. E isso aí, gente, é um tipo também de transporte passivo, que é a difusão facilitada. Vale a pena lembrá-los que são para que aconteça isso, esses três tipos de transporte passivo têm que ter uma característica em comum. As substâncias precisam estar em grandes concentrações, tá? No meio externo. E dentro das características do transporte entre as membranas, nós temos também o transporte ativo, que pelo próprio nome você já deve ter ideia, né? Que eu já até falei anteriormente. O transporte ativo, ele está associado a um gasto de energia. Mas por que tem esse gasto de energia? Porque simplesmente a substância ela sai da região menos concentrada para a região mais concentrada, ou seja, ela vai contra o gradiente de concentração. E, consequentemente, ele precisa gastar energia, que essa energia é através do ATP, né? Adenosina trifosfato, tá? E aí nós temos a imagem, olha só. Nós temos aqui, por exemplo, o citossol. Essa imagem, gente, nesse slide, ela é uma imagem representada pela célula parietal do estômago, que é a célula responsável pela produção do suco gástrico, tá? Pela produção do ácido clorídrico. Observa que no citossol, que é o citoplasma, tem uma grande quantidade de hidrogênio, tá? Tem uma quantidade de hidrogênio. Só que no meio externo, no meio extracelular, que no caso seria a região da luz do estômago, tem muito hidrogênio. Só que o hidrogênio presente no citoplasma, ele quer ir para a região onde tem muito. E para acontecer isso, precisa gastar a ATP, porque vai contra o gradiente. Lembrando que, de modo geral, o transporte ativo ele também pode estar associado ao que nós chamamos de endocitose e exocitose. Quando nós falamos em endocitose, é quando ocorre o englobamento da substância do meio externo para o meio interno. E quando nós falamos em exocitose, é quando a substância ela é retirada do meio interno para o meio externo. E geralmente isso acontece, gente, com partículas grandes, tá? Para que aconteça o transporte ativo do tipo endocitose ou exocitose, é necessário que tenha as partículas, de modo geral, tem que ser partículas grandes, tá? E aí, por que
E aí, turma, por que nesse processo aí de transporte ativo acontece esse gasto de energia, né? Porque o transporte ativo, ele é gasto de energia. Isso acontece, de modo geral, turma, por um motivo. Porque precisa ocorrer, gente, todo um desmembramento, precisa ocorrer a formação de vacúolo, precisa ocorrer a adesão desses vacúolos à membrana plasmática. E nessa imagem que tem no slide da membrana plasmática, nós temos aí um processo de endocitose e nós temos um processo de exocitose. Se vocês observarem, na imagem que tem como se fosse alguma substância amarela, e a seta está como se fosse entrando para dentro das células, daí é um processo de endocitose. E a outra, gente, que é na vesícula secretora, observa que essa vesícula ela está aderindo à membrana plasmática e está sendo o quê? Eliminando as substâncias, tá? E aí é importante nós compreendermos dois aspectos. Na endocitose, que é o englobamento de substância, existem dois tipos de endocitose, que é a fagocitose, e a pinocitose, tá? A fagocitose, gente, é quando se tem partículas sólidas sendo englobadas, e pinocitose é quando se tem partículas líquidas sendo englobadas. Já na exocitose, que é a expulsão da substância, né, literalmente se refere o quê? A uma fusão com a membrana e aonde há liberação de conteúdos vaculares para o exterior. Ou seja, geralmente essa exocitose acontece muito, gente, porque assim, várias substâncias já não são necessárias mais ao interior da célula, então elas precisam ser retiradas. E nós temos alguns fatores envolvidos na absorção. Quando eu me refiro a esses fatores envolvidos na absorção, eu estou querendo dizer quais são os fatores que podem influenciar para mais ou para menos a absorção de substâncias. Antes de falar, turma, só um momento que eu só beber uma água, tá? Então, turma, como eu comentei para vocês em relação aos fatores envolvidos na absorção, significa que são fatores que podem estar associados tanto em favorecer uma grande absorção ou que possa diminuir essa absorção. Professor? Oi. Bom dia. Bom dia. Ainda sobre o tipo de transporte. A osmose faz parte de qual dos dois tipos? A osmose faz parte do transporte passivo. Porque o que é a osmose? A osmose é a transferência de conteúdo, de substância, de um local onde é mais concentrado para um local menos concentrado. Tá? Porque, na verdade, quando a gente fala transporte passivo, de modo geral, é osmose. O transporte passivo, ele faz uma analogia à osmose. São sinônimos, na verdade. Certo, entendi, obrigado. Nada.
E aí, turma, dentro desses fatores envolvidos na absorção, nós temos 2 tipos aí, de modo geral, que são os fatores que sofrem influência do medicamento e os fatores que sofrem influência do organismo. Eu vou falar primeiro do organismo, para depois falar dos medicamentos, porque em relação aos medicamentos já envolve um pouco de química, tá? Então, assim, por exemplo, vamos entender o que são os fatores envolvidos ao organismo. Exemplo, vascularização do local. Gente, um tecido que é altamente vascularizado, ou seja, um tecido que tem uma perfusão sanguínea maior, ele vai ter uma melhor absorção, tá? Ele vai ser mais absorvido. Por que que ele vai ser mais absorvido? Porque chega mais sangue naquele local onde foi administrado o medicamento. E aí, chegando mais sangue, o que é que vai acontecer? A substância onde ela está mais concentrada, ela vai para o local menos concentrado, que seria o sangue. Então, ela tem uma facilidade, literalmente, de ser absorvido, tá? Então, um exemplo, o estômago, ele é vascularizado, mas o intestino, ele é muito mais vascularizado. Então, o intestino, ele tem uma probabilidade bem maior de absorver a substância do que o estômago, por causa da vascularização, tá? O outro é a superfície de absorção. Aí entra de novo a história do intestino. O que seria a superfície de absorção? É o tamanho dessa superfície. É os fatores que estão influenciando nessa superfície que pode favorecer a absorção. Se nós compararmos o estômago com o intestino, gente, ele é bem maior do que o estômago. O intestino, ele tem as microvilosidades, que tudo isso influencia na absorção. Ou seja, no intestino é muito mais absorvido do que no estômago. E além disso, gente, outro fator associado à absorção, ligado ao organismo, é a permeabilidade capilar. O que seria isso? Geralmente, quando os vasos sanguíneos eles estão mais vasodilatados, eles têm maior probabilidade de absorção das substâncias. Por quê? Porque ele tem um aumento da permeabilidade capilar. O que seria essa permeabilidade capilar? Seria quando o vaso sanguíneo ele permite tanto a entrada de substância quanto a saída de substância do seu interior, tá? Então, nós temos aqui 3 fatores ligados ao organismo que está associado à absorção, para mais ou para menos: vascularização, superfície e permeabilidade. E ligado ao medicamento, quais são os fatores que são ligados ao medicamento que influenciam nesse aspecto da absorção? Está associada à lipossolubilidade, ao peso molecular, ao grau de ionização e concentração. Explicando. Lipossolubilidade. Gente, os fármacos que são lipossolúveis, quando ingeridos, né, ou seja, os fármacos que têm a sua característica de lipossolubilidade, eles têm uma facilidade de ser absorvido. Por quê? Porque eles conseguem atravessar entre a membrana plasmática, que é formada de fosfolipídio. Relembra, gente, lá da química. Olha o que acontece. Um solvente polar, ele é melhor diluído em um solvente polar, que seria hidrofílico, né? E um solvente apolar, que é lipofílico, é melhor dissolvido em um solvente apolar. Por quê? Porque são semelhantes. É igualzinho quando você pega uma água e um óleo. Não vai ter ali diluição praticamente, turma. Por que não vai ter diluição? Por que não vai ter passagem? Porque são solventes, são substâncias com solubilidade diferente. Agora, se eu pego um óleo com óleo, vai ter uma diluição, vai ter uma solubilização, porque são solventes semelhantes. É o que acontece aqui. Quando os fármacos têm perfil lipossolúvel, eles melhor atravessam a membrana. Melhor atravessando a membrana, mais rápido de ser absorvido. Peso molecular se refere basicamente à característica associada ao tamanho, tá? Ao tamanho da molécula. E aí, quanto menor é o peso molecular, que significa que menor é o tamanho dessa molécula e mais fácil de ser absorvida. Eu vou pular para a concentração, já que eu volto no grau de ionização. Concentração. Gente, quanto mais o fármaco for concentrado em uma região, por exemplo, se você ingere um comprimido,
e você concentra a substância desse comprimido no estômago, vai ser mais fácil ele sair do estômago para o intestino. Então, quanto maior a concentração da substância, melhor para que a substância possa ser absorvida. Mas cuidado, não é o fato de eu estar dizendo quanto maior a concentração, melhor absorvido, que você tem que estar tomando uma alta dosagem para ser absorvido. Não. Em baixa dosagem, ocorre a absorção? Ocorre, só que no seu tempo, mais lentamente, mas dentro do limite tolerável de dose. E o grau de ionização. Gente, o que é grau de ionização? Quando uma substância ela sofre ionização, significa que ela libera um cátion e um ânion. Em outras palavras, ela libera íons que têm carga positiva e negativa, né? Cátion e ânion. O que acontece? As substâncias, quando elas estão na sua forma ionizada, ou seja, na sua forma de íons de carga, elas são menos solúveis, então elas são menos absorvidas. O mais adequado é que as substâncias elas possam ser absorvidas na sua forma não ionizada, ou seja, sem a presença de carga, nem positiva e nem negativa. Então, esses daqui são os fatores envolvidos nos aspectos da absorção que eu comentei para vocês, tá? E aqui, gente, é só para vocês compreender essa característica aí em relação à difusão através dos lipídios, né? Que eu comentei muito para vocês desde o início, quando se fala da camada da membrana plasmática. As substâncias, ou seja, os fármacos, são melhores absorvidos quando atravessa a membrana plasmática. Mas, para isso, o fármaco precisa ser lipossolúvel, ou seja, porque uma vez que ele é lipossolúvel, ele consegue difundir-se através da membrana, que é formado por fosfolipídio, tá? Então, olha só, gente, as substâncias não polares ou apolares, ou seja, lipossolúvel, dissolve-se livremente em solventes não polares ou apolares, ou seja, lipídio, e, por conseguinte, atravessa livremente a membrana plasmática. É aquilo que eu comentei para vocês, né? Quanto mais lipossolúvel, quanto mais é o perfil lipossolúvel do fármaco, melhor ele atravessa a membrana. E aí, existem alguns estudos associados a essa característica, que é o que nós chamamos de coeficiente de permeabilidade. O que é esse coeficiente de permeabilidade, que se refere à membrana plasmática? Está associado, gente, à lipossolubilidade, né? Quanto maior a lipossolubilidade, maior é o coeficiente de permeabilidade. Quanto maior o coeficiente de permeabilidade, maior será a absorção da substância. E aí, eu mostro um esquema para vocês, só para fixar essa característica aí da lipossolubilidade. Olha só. Toda vez que eu tenho substância apolar ou não ionizada, ou seja, toda vez que eu tenho uma substância que ela tem perfil lipídico e que ela não apresenta carga, ela é melhor, ela tem maior lipossolubilidade e, consequentemente, maior absorção. E quando se tem uma substância polar ou ionizada, ou seja, uma substância que tem perfil hidrossolúvel, hidrofílica, e apresenta carga, ela tem menor lipossolubilidade e, consequentemente, menor absorção. Turma, vale a pena comentar para vocês que não é o fato dela ser hidrossolúvel ou por ela apresentar carga que ela não vai ser absorvida. Ela vai, mas com maior dificuldade, ou talvez às vezes nem, não vai ser absorvida tanta, mas acaba sendo absorvida sim. E aí, turma, muito importante vocês relembrarem o que eu falei para vocês anteriormente. Quando eu falo a questão do grau de ionização, é justamente esse perfil do fármaco ter carga ou não ter carga, viu? Para que seja mais absorvida, é melhor que não tenha carga. E eu trago para vocês esse slide que justifica isso, né? Que é o pH ionização, que está relacionado ao grau de ionização em si das substâncias, tá? Então, quando eu me refiro ao pH, gente, lembra que o pH é uma sigla
que significa potencial hidrogeniônica. Ionização é a capacidade das substâncias ionizar, ou seja, liberar íons. Olha só, a maioria dos fármacos, né, dos medicamentos que nós ingerimos, que nós compramos, esses medicamentos, eles são ou um ácido fraco ou uma base fraca, né? E aí, qual é o objetivo, de modo geral, dessas substâncias? É que eles, no final, não tenham carga, porque não tendo carga, não vai ser mais absorvido. E olha só para vocês entenderem. Nesse quadrado em verde, que tem esse esquema aí de ionização, olha o que é que acontece. Os fármacos ácidos, que é representado aí pela sigla AH, liberam próton, causando a formação de um ânion, que é H- e o próton H+. O que é que acontece, turma? Toda vez que um ácido fraco, ele sofre essa ionização, liberando o ânion e liberando o próton, isso, teoricamente, não é bom para o aspecto da absorção, porque para que ocorra o processo de absorção, não é para acontecer esse processo aí, tá? Então, geralmente, os fármacos ácidos, eles são melhores absorvidos no estômago, porque é ácido, porque não sofre o processo de ionização. Ou seja, ele permanece sendo AH, e não próton, e não ânion, e não H+, e não ânion, tá? O A-. Ou seja, ele tem que permanecer sem carga, do jeito que ele é ingerido, no caso, AH. Lembrando, gente, que esse AH é só uma representação aqui para mostrar para vocês, tá? Porque depende do fármaco. É só uma representação para dizer que é um ácido fraco. E a constante de dissociação, ela é estudada pelo pKa. Só para vocês entenderem, o pKa, que estuda essa característica da dissociação, é representado por um cálculo matemático, né, que é o pH mais log de 10 da concentração do ácido fraco dividido pelo ânion em si. E aqui nós temos o dado esquemático, né, a informação esquemática, só para vocês compreenderem, da base fraca. Já é ao contrário. A base fraca, gente, ela já vem com a presença da carga, né? Se vocês observarem aí, ó, o BH+. Então, isso é uma base fraca que já tem essa característica da carga, o que não é bom. Então, quando a substância, quando o medicamento tem perfil de ser uma base fraca, esse medicamento ele vai lá para o intestino, e lá no intestino ele sofre a ionização, a dissociação, na verdade, sofre a dissociação. E nessa dissociação, o BH+, ele perde a carga, porque observa que o B fica sem carga e o H fica com a carga protonada. Ou seja, o B, que seria a base, que seria o fármaco, ele vai ficar sem carga, vai ser melhor dissolvido e, consequentemente, melhor absorvido, tá? E também tem o pKa da dissociação. Só que o pKa da dissociação, ao contrário da base fraca, é ao contrário do ácido, porque em vez da concentração de ácido, será a concentração de base, né? O BH+, dividido pela base dissociada. E aí, só para vocês compreenderem o que seria pKa, é uma medida da força de interação de um composto com um próton, né? E aí, quanto menor o pKa de um fármaco, mais ácido ele é, tá? E quanto maior o pKa, mais básico é o fármaco. Ou seja, quanto menor o pKa, mais ácido. Quanto maior, mais básico. E aí, eu finalizo com vocês essa parte bem aqui, gente. Não é a aula, mas essa parte aqui, só para vocês compreenderem uma coisa. As substâncias ácidas são melhor absorvidas no estômago, porque o estômago é ácido. E aí, consequentemente, impede o processo de ionização. Então, não adquire carga. E as substâncias básicas, medicamentos básicos, são melhores absorvidos no intestino, porque o intestino tem secreções básicas. E aí as substâncias básicas no intestino sofrem dissociação, perde a carga e fica melhor para ser diluída e dissolvida e, consequentemente, absorvida, tá?
E aqui, turma, é só para a gente aprender alguns aspectos associados a essa característica de absorção, eliminação e ionização. Olha só, nós temos aqui um quadro. Droga ácida em pH ácido sofre ionização, ou seja, adquire carga? Não, não adquire carga. Então, é melhor absorvido, é mais absorvido. Porque, turma, sempre vai ser ao contrário, viu? Quando a substância ela é melhor absorvida, ela vai ser menor eliminada. E quando ela é menor, quanto mais absorvida, menor eliminada. E quando ela é menos absorvida, ela é mais eliminada. Sempre vai ser ao contrário, tá? E isso está relacionado à característica de ionização mesmo, tá? Então, de novo, droga ácida em pH ácido sofre ionização? Não, ou seja, não adquire carga. Se não adquire carga, é melhor absorvida. Mas por que ela é menor eliminada? Porque, turma, se ela não tem carga, ela vai ter dificuldade de ser eliminada. Ela vai acabar voltando de novo para a corrente sanguínea. De novo, droga ácida agora em pH básico. Droga ácida em pH básico. Ela sofre ionização? Sofre, porque se a substância está em meio ao contrário, ela vai adquirir carga. Adquirindo carga, gente, a absorção vai ser o quê? Menor, mas a eliminação vai ser maior. Por que a eliminação vai ser maior? Porque ela já tem carga, então ela acaba não sendo reabsorvida lá nos rins, acaba sendo eliminada. Agora, na parte de baixo, as drogas básicas em pH ácido. Sofre ionização? Sim. Se tem ionização, gente, tem carga. Se tem carga, é menos absorvida, mas é mais eliminado. Droga básica em pH básico. Sofre ionização? Não, ou seja, não adquire carga. Se não adquire carga, é melhor absorvido, mas é menos eliminado por ela não ter carga, porque ela acaba sendo reabsorvida pelos rins. Turma, alguma dúvida? Quero fazer algum comentário? Só deu uma enrolada na cabeça, professor. Foi, né? Em relação a essa questão do pH básico e ácido. De ácido básico em perde, quem ganha. Olha só, Alane. Melhor absorvido. Isso. Deixa eu tentar falar de uma maneira bem mais simples, só para vocês compreenderem essa questão da absorção, que é muito importante. Isso a gente carrega para a vida toda como farmacêutico, né? Então, só para vocês compreenderem, olha só. Todo medicamento, ou ele é um ácido, ou ele é uma base fraca, um ácido fraco ou uma base fraca. O que isso significa? Isso é uma característica físico-química dele. O que isso significa? O local onde ele vai ser absorvido, não é local de ação, é onde ele vai ser absorvido. Então, assim, todo medicamento ácido, ele é melhor absorvido no estômago. Por que ele é melhor absorvido no estômago? Porque o estômago é ácido, já que eu vou explicar por quê. Já os medicamentos que têm perfil básico, ou seja, uma base fraca, ela é melhor absorvida no intestino, porque o intestino tem secreções básico. Agora, entenda, não é porque uma substância é ácida que ela não vai ser absorvida no intestino. Ela até pode ser absorvida, ela vai ser absorvida, só que em menor concentração. E não é porque uma substância é básica que ela não é absorvida no estômago, que é ácido. Vai, só que em menor concentração. Por quê? Existem fatores que influenciam nessa absorção, como, por exemplo, a carga. O que é a carga? É a presença de um próton ou a presença de um ânion. O que é que acontece? Os medicamentos ácidos, eles não têm carga. E quando eles vão para o estômago, eles permanecem sem carga. Se eles não têm carga, significa que eles não sofreram ionização. Se eles não sofreram ionização, eles são melhores absorvidos. Só que aí nós temos um pequeno problema. Quando os fármacos eles vão ser eliminados pelo sistema renal, quando chega lá perto de eliminar,
já dentro dos rins, dos túbulos renais, há uma possibilidade das substâncias serem reabsorvidas. Olha só, chega lá no sistema renal, existe a possibilidade da substância ser reabsorvida. O que acontece? Se o fármaco se o fármaco não tem carga, quando chega nos rins, por ele não ter carga, ele acaba sendo reabsorvido de novo. Ou seja, ele volta para a corrente sanguínea. O mais adequado é, para absorver não tem carga e para ser eliminado tem carga. Então, para toda substância, ela é melhor absorvida quando ela não tem carga, mas ela é melhor eliminada quando tem carga. Por isso que é ao contrário, sempre vai ser ao contrário. Então, eu tenho uma droga ácida em um meio ácido. Sofre ionização? Não, não sofre ionização. Então, não tem carga. Se não tem carga, é melhor absorvida. Mas, opa, não tem carga, é melhor absorvido. Mas, mesmo ela sendo melhor absorvida, ela vai ser menos eliminado, porque ela já não tem carga. Porque, para ser eliminado, precisa ter carga. E isso é ao contrário também para as substâncias básicas. As substâncias básicas são melhor absorvidas em pH semelhante, porque ela não tem carga. Mas se ela não tem carga, ela é menor eliminada. Talvez depois, gente, quando eu botar o link da gravação da aula, é interessante vocês pegarem esse link, nessa parte aqui que eu estou falando para vocês descreverem a minha fala, tá? Isso vai facilitar para vocês. Ok, turma? Gente, assim nós encerramos nossa aula de absorção, nosso primeiro momento que está associado à absorção, tá? E aí o que acontece? Nesse momento, eu vou liberar vocês, porque vocês precisam fazer o avaliar, tá, turma? Vocês vão entrar agora no sistema de vocês para fazer o avaliar. E ainda hoje, eu já irei colocar a nossa última atividade formativa, tá? Ainda hoje eu irei colocar a última atividade formativa. Professor, Oi, Elane. no caso do básico, ele vai perder a carga, A substância básica em pH básico, é isso? Lá no intestino? Isso. A droga básica, quando chega no intestino que é básico, ela perde a carga. Então, se ela não tem carga, ela fica boa para se solubilizar no meio. Ficando boa para se solubilizar no meio, ela tem facilidade de ser absorvida para a corrente sanguínea. Isso mesmo. Ok, turma? Então... Aí, essa lá nos rins, ela vai ser excretada. Aí vamos lá. A substância, ela não adquiriu carga. Ou ela perdeu carga. Porque não adquirir e perder, no final dá na mesma. Ou seja, não tem carga. Toda substância, Alane, que chega nos rins sem carga, ela já é menos eliminado. Apesar dela ser mais absorvida, ela é menos eliminada. Sabe por quê? Porque a carga, ela ajuda a prender a substância num local. Se a substância ela não tem carga, lá nos rins, ela vai acabar voltando para o sangue, em vez de ir para a bexiga. Quando ela tem carga, ela é mais eliminada, mas infelizmente é menos absorvida. Entendi. Sempre vai ser ao contrário, sempre. Não tem carga, melhor absorvido, mas é menos eliminada. Tem carga, é menos absorvido, mas é mais eliminado. Aí talvez você pode estar se questionando, mas como é que ela é mais eliminada se ela for absorvida? Na verdade, não é quantidade, é tempo. Quando eu falo ela é menos absorvida, significa que ela é absorvida mais lentamente. Ela não é rápido. Quando eu falo ela é mais eliminada, não é que ela é eliminada em grande quantidade, mas ela é eliminada mais rápido.
Professor, Oi, então, quando uma droga Jonathan. ela não tem carga, aí ela é reabsorvida nos rins. Perfeito. Ela vai ter mais outro efeito farmacológico, novamente. Perfeito. Novamente, Jonathan. Enquanto a substância estiver na corrente sanguínea, ela vai exercer o efeito. Mesmo a substância, ela indo por rins, quase sendo eliminada, ela volta de novo para o sangue. Ou seja, se ela voltou para o sangue, ela vai continuar exercendo o seu efeito. Só que esse efeito pode ser o benéfico, esse efeito pode ser maléfico, porque pode ser que ela comece a se acumular no sangue e saia de uma dose máxima, vá para uma dose tóxica. Por isso que essa questão de reabsorção nem sempre é bom. Mas também tem um outro lado positivo. Um exemplo, tem uma substância que é chamada de ciclosporina, que ela geralmente é associada à penicilina. Para quê? Para que a pessoa não fique tomando uma grande dose de penicilina. Aí essa ciclosporina, ela acaba bloqueando a eliminação da penicilina. E aí ela acaba sendo reabsorvida a penicilina mais tempo. Isso é bom por um lado. Por que que é bom? Porque você vai diminuir a dose. Ou você não precisa estar dando uma dose o tempo todo, tá? Agora, por exemplo, imagine eu tomando a cada 8 horas ou a cada 6 horas um medicamento. E aí eu não estou eliminando correta essa substância. Se eu não elimino correta essa substância, uma hora vai ter um acúmulo. E esse acúmulo pode chegar a uma dose tóxica. Certo, entendi. Mais alguma pergunta, turma? Fica à vontade. Literalmente, esse é um conteúdo, né? E se não tivesse, principalmente em sala de aula, esse é um conteúdo bem complicado, tá? Eu tentei facilitar, cobrar o mínimo possível aqui, mas existe muito mais detalhe, que é justamente essas dúvidas que vocês estão surgindo. Então, turma, nesse momento eu me despeço de vocês. Peço, por gentileza, que todos acessem ao AVA e realiza o avaliar, tá? E até à noite eu coloco a aula gravada de agora e coloco também a atividade, que é a nossa última atividade formativa, tá? Do semestre. Professor, eu já fiz esse avaliar, mas eu fiz na sexta-feira, mas ele continua aparecendo na aba quando eu abro o meu portal. Continua a possibilidade de tu fazer novamente, é isso? Isso, Porque assim, ele não vai sair do portal, tá? Agora, quando você faz quando você realiza ele, é para estar bloqueado para tu fazer de novo. Ainda não ficou, não. Não, ainda não ficou. Tá, tenta fazer hoje de novo para ver se fica, tá? Tá, tudo bem. Obrigado, Rosilene. Gente, pois até a próxima semana, tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar em contato, pede pro líder também. Um abraço. Outro, tchau.